Bom dia a todos! Hoje, 10 de março, estamos dando início a mais um UFC. Certo, hoje aqui com um convidado, né, da área de análise técnica, Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Vamos lá, pessoal. Estamos iniciando aí o UFC. Antes de mais nada, como que está a transmissão para vocês? O áudio e o vídeo, está tudo ok? Isso aí. Tá tudo ok. Vamos lá, acho que a gente já tem um sinal verde então pra gente Isso iniciar. aí, Cavoc, Lucros, A o nossa... Kim está meio mudado, JJ Trader, o Web T-Rex, só dando risada nessa CPI, na NFK. O Thiago da Actio, bom dia. O Guto aqui, ok. Money Invest, tudo ok, vamos lá. Bom dia. Nakajoe, bom dia aí, senhores, dando início aí ao UFC. BBS não era para baixo, sim, pra gente é para baixo. Para baixo, L Petro, né? Não, é porque os bancos, ela não estava performando, ela estava no 0 a 0. Os outros bancos é que estão performando melhor, é pior, quer dizer, ela estava melhor. Itaú tá apanhando bastante no pregão de hoje, né? Itaú é que mais apanha ali no pregão hoje. Vamos separar aqui. O SMP me fez uma pergunta mais cedo, eu falei que ia responder agora. SMP, eu esqueci qual era a pergunta. Se você puder enviá-la novamente aqui, porque aí eu respondo para você. Eu enviei aí, todo mundo questiona, perguntou qual é a carteira. Sobre a carteira dos P-Top Dividendos, ela é disponível no site da BMF com atraso de praticamente 2 dias, um dia e meio. Dá para ver lá o que eles têm em carteira, né? Quais são os seus principais ativos. Não tenho boa memória, sou ruim, Darwin, não tenho boa memória. Vamos lá, Luiz também aqui, bom dia a todo mundo. Então, o que aconteceu hoje aí, né? A tensão política permanece no radar, né? Congresso, Planalto brigando, isso também fez com que a Bolsa ontem operasse em Ford quieta. Obrigado, isso aí mesmo, SMP. Eu já separei aqui a pergunta, muito obrigado. Vendo aqui para responder. E o Francisco também fez uma pergunta aqui. Já separando, já respondo a todos. Mas o que acontece? Bolsa aí sofrendo muito por conta disso, né? O dólar subindo, a Bolsa até poderia sofrer muito mais do que está sofrendo agora, o câmbio acaba segurando. O Levi falou aí na entrevista ao Globo, né? As pessoas entendem que sem equilíbrio fiscal não há crescimento, a maioria entende isso. Ele está pedindo apoio ao Congresso justamente para passar algumas medidas fiscais. Se não passar as medidas fiscais no Congresso, o país para? Não para. Ele vai ter que arrecadar de outras maneiras. Mas um percentual que se fala aí na casa de 20% seria que seja passado num Congresso. Afeta provavelmente em termos de uma arrecadação em termos de 20 bilhões de reais. É ruim, mas não é o fim do mundo. Outro momento também de tensão política foi o Eduardo Cunha ontem, né, falando de que a aliança com o PT em 2018, ele falou isso, não deve se manter e disse ainda que não tem confiança no governo e prevê que relação será, entre aspas, sem confiabilidade. Fora isso, hoje o IGPM, né, reportado hoje cedo, veio acima do teto das expectativas, o teto era de 0,72, a prévia veio 0,73 e a mediana de 0,62, então mostrando aí a influência do dólar no IGPM. IGPM que reajusta basicamente, é utilizado para aluguéis, e aí alta em aluguéis, sendo que os preços dos imóveis já não estão subindo mais do que a inflação e também, né, isso acaba impactando o preço dos aluguéis que são corrigidos aí para baixo, né? Muitos investidores não estão conseguindo vender imóveis e aí o LHR, tu bem Zidanilo, eu te chamo de Zidanilo, esse é o som da Alcarimbo que nós sabemos. Esse é um problema, né, em termos para o país, né, e aí é na parte de imóveis, né, não é que tem uma bolha imobiliária, mas sim os preços não devem corrigir como anteriormente, né, o maior número de distratos, as empresas estão lançando menos, vendendo menos, cenário altamente desafiador, com alta de juros,
inflação aí, IPCA podendo atingir 8% esse ano. Selic, o mercado projeta uma alta já embutida nos juros de 0,75, ou seja, Selic indo para 13,25. Alguém falou que travou aqui o MC Tradinho, sem áudio e sem vídeo. Acho que tá tudo ok, hein? Pera tudo aí. ok. Tudo ok, tá. Então, continuando, obrigado aí pelo feedback. Não, o Toque de Mirda aqui falando que preço de imóvel, sim. Não só vejo só isso também não, né? Não só o custo da construção, mas também, né, tem um déficit habitacional muito grande no país e muita gente não tem imóvel. Quem comprou para investimento, dependendo da região, vai ter que dar um desconto, não tem como. Mas em muitas regiões isso não acontece. Tá ok, pessoal falando aí. E querendo ou não, as empresas do setor de construção acabam sendo prejudicadas pela não reajuste dos preços, grande alta de extrato, ou seja, confiança do consumidor. Quem vai comprar imóvel num cenário de alta de juros, o funcionário lá da empresa não sabe se pode ser mandado embora. É uma decisão de longo prazo, não é uma decisão, até compro na feira a banana e vendo em seguida. Depois você não consegue nem vender o imóvel. Exato. Então isso é um problema relevante, né, em relação aos imóveis. Então fiquem fora do setor de real estate. Depois eu até comento aqui sobre a Elbor, que o JRMA está perguntando. Vamos começar a falar aqui sobre os ativos. Então vocês podem, agora com a participação hoje do Danilo, vocês podem participar tanto da parte, perguntar tanto da parte técnica quanto por fundamento. Então vamos lá. Tiago Dático, Celso, bancos, por que performando tão mal? Né? Se todo mundo lembrar, a gente falou isso da reunião do Jantar de Ideias no Rio de Janeiro, que depois da manhã vai fazer 2 semanas. Qual era o risco de bancos? Né? Primeiro, todo mundo tem. Então, quando todo mundo tem, foi o que aconteceu em educação. Na virada do ano teve aquela mudança, e aí na hora de sair na venda, a porta é pequena, porque todo mundo tem. Esse é o primeiro ponto, é o fluxo. Segundo, a própria Moody's falando, né, que poderia afetar, o SMP colocou, e aí já respondendo a sua pergunta, né, impactar os lucros dos grandes bancos. Itaú, Bradesco, BTG, Santander. Quem ouviu a teleconferência de Bradesco e de Itaú, eles falaram que a exposição era muito pequena, tanto às construtoras, as grandes construtoras, tá? Não estou falando de real estate, das empresas abertas. Estou falando de Odebrecht, OAS, Camargo Correia, entre outros. Era em torno de 5% máximo, ou seja, se ninguém pagasse nada, seria 5%. E o setor de real estate, se ninguém pagar nada, 2%, então seria no máximo 7%. Acho um exagero, só que um outro ponto que impacta bancos também é a captação. A captação é feita sempre lá fora, em grande maioria dos bancos, né? Óbvio que tem um percentual pequeno aqui, em dólar, e com custo país mais caro por conta da Petrobras, esse receio de perda do grau de investimento, ela se tornou mais cara em dólar, com receitas no mercado doméstico em reais. Então, imaginar isso, que o custo dos bancos subiu, o spread financeiro aumentou, mas não na mesma proporção, principalmente agora aí no curto prazo, para os bancos, o que fora aqui. Crédito não vem crescendo, então segue barato? É barato? É. Impacto, operação Lava Jato é pequeno? É. O que está mais afetando agora é essa captação mais cara em dólar e também o receio de inadimplência, com a economia piorando muito, né, com a inflação em alta, acaba piorando muito, então tem esse risco de inadimplência. O SMV está perguntando, Danilo, vale a pena entrar em Braskem agora? Braskem. Posso comentar depois por fundamento. Você quer começar por fundamento? Começa por fundamento. Tá, fundamento é um ativo linkado a dólar, né? Porque você tem justamente o ativo dela, né? O produto dela, eteno, né? Ela pega a nafta, craqueia, transforma em eteno para transformar em polímeros, polietilenos, polipropilenos, que é a base de tudo, né? Que a gente tem aí, plástico, para tudo. Seja do pãozinho, fermento para pãozinho, até a parte de óleo, né? Para os automóveis. Então, com a alta do dólar, protege a entrada no mercado doméstico de produtos importados. A nafta é reajustada mensalmente, ela teve um aditivo com a Petrobras para fornecimento, isso não ia ter mesmo, porque não faz sentido, né? A Petrobras é uma das principais acionistas, ela é o Odebrecht que controlam a Braskem. O valuation é barato? É.
O risco que existe, dá para ter o ativo? Dá, mas já avisando o risco, por fundamento. O risco é se a Petrobras tiver que desinvestir ela e a Odebrecht por conta da Operação Lava Jato. O BNDES, CEO da Petrobras, já afirmou que deve realizar esse ano quase 14 bilhões de dólares de desinvestimentos. Poderia ter uma venda da Braskem por parte da Odebrecht e por parte da Petrobras, o que pressionaria o ativo. Por valuation é barato, está bem abaixo da média histórica, EV/EBITDA, e também o dólar protege ela. Muito bom. Então, só complementando aqui, se é compra ou não, pelo que o Celso falou, a ação acompanha a movimentação do dólar, a gente está vendo o dólar subindo muito nas últimas semanas. Na realidade, o ano inteiro, se eu não me engano, o dólar sobe mais de 15% desde o início do ano, tá? E hoje, pessoal, hoje a gente está vendo uma movimentação no dólar um pouquinho diferente do que os dias anteriores, tá? O dólar abriu bem eufórico, abriu na casa de 1,5%, zerou, chegou até a trabalhar no campo negativo e agora está trabalhando numa movimentação flat. O que a gente começa a ver em relação a isso? Que todo o movimento do mercado, a gente tem um viés ainda de alta para o dólar, pode continuar subindo, mas chega no momento que o dólar vai realizar ou ele vai passar por um período de correção desse movimento, tá? Então, agora a gente já fica um pouco cético em relação ao dólar, ele pode entrar numa movimentação lateral ou até mesmo uma possível correção. E as ações da Braskem, elas já sobem aí, hoje é o 5º dia de alta consecutivo do papel. A gente está subindo 19% aí, considerando o pregão de hoje, tá? Na casa de 20% em 5 dias. Então é uma alta expressiva em um espaço de tempo muito curto. Vale compra? Sim, a gente vê ainda um alvo para o papel, tem espaço para subir, o ativo está cotado agora a 14,28, tem espaço para buscar 15,50. Primeiro ponto de parada, tá? Mas eu gostaria de aguardar, se o dólar recuar, a gente aguardar um recuo da posição também de Braskem, e se ela voltar lá para casa de R$14, 13,70, a gente pensar em comprar o papel. Tá? Até 13,50 dá pra gente começar a montar a posição. Não gostamos de fazer preço médio, mas quem quiser começar a se expor e se eventualmente o dólar não voltar a recuar e continuar subindo, é válido uma posição agora e depois se Braskem recuar até a casa de 13,60, aumentar a sua exposição no ativo em busca de 13,50. Então, sim, a gente tem um viés positivo para Braskem, a gente vê compra puxado pelo dólar, ok? Boa. O Francisco foi perguntando se tipo vale a pena comprar por fundamentos. Desceu muito sim por fundamentos, a gente segue falando que o ativo é barato, faz parte da nossa carteira de dividendos, aumenta o yield aí, está em torno de 15 vezes lucro, CETIP, a gente acha barato e a gente não vai retirar, não pretende retirar da nossa carteira de dividendos. Monte Bravo, pessoal, você sabe o que vai acontecer com as ações da LL depois da fusão? Acho que permanece a mesma coisa, Monte Bravo, não muda o nome nem nada não. O que está acontecendo com a LL é que ela vem sofrendo muito por conta dessa lei do caminhoneiro, né, que o próprio governo falou. Quem compete com a LL? É o caminhão. Por que é o caminhão? Porque é a competição de transporte, logística ferroviária e rodoviária, malha ferroviária aí no Brasil, rodoviária aí no Brasil, né, o caminhoneiro, o autônomo, tudo isso continua trabalhando para isso. O que acontece é que o diesel já está 0 a 0 a paridade internacional. E a presidente Dilma falou que nos próximos 6 meses, para encerrar a greve dos caminhoneiros, não elevaria o diesel. Então, se o diesel sobe, o custo para a LL fica maior e para o caminhoneiro não, quer dizer, é meio absurdo, né? Estava tendo até uma discussão hoje sobre isso, sobre as refinarias, né? A Petrobras quebrou as refinarias, a refinaria Ipiranga, por exemplo, ela quebrou as refinarias no Brasil, porque quando a refinaria, o cara só faz refino, ele comprava o petróleo e refinava para transformar em gasolina. Se a Petrobras subsidia o preço da gasolina e não do petróleo, ele comprava o petróleo por um preço, na hora de refinar, a gasolina na hora de vender ele tinha que vender por menos, era prejuízo sempre. Então, até acho, isso teria que ir para iniciativa privada, refino. Iniciativa privada, ela faz e vende o preço que tiver que vender na bomba. A Petrobras deveria se fazer da BR Distribuidora e também de todas as refinarias. O JRMA, Elbor, alguma análise? Elbor é uma excelente empresa, excelente gestão, só que ainda não é hora de comprar real estate. Ezetec, Elbor, Even, MRV são excelentes empresas. Só que não é hora de comprar. Por quê? Aquilo que a gente falou no início. Alta de juros, confiança do consumidor e preço de imóveis, aumenta-se o distrato. A MRV, por exemplo, vendeu para caramba imóveis, só que o distrato foi um percentual maior sobre o estoque. 25% das vendas voltaram para estoque. O cara vendeu 100 unidades, 25 voltaram. Só que aí ele tem que revender aquilo, ele tem que devolver 90% do dinheiro pago, corrigido 1% ao mês no período, e pagar a corretagem que o cara pagou.
fora que tá parado, né? E fora que o imóvel tá no mesmo preço. Então ninguém quer ter distrato. Muito ruim. O Rodrigo BBMC, agora é hora de comprar fundos imobiliários. Nós temos um programa, perguntar à produção, é quarta-feira, a partir das 5 da tarde, produção, 5h15? 5 ou 5h15, produção? 5h15. Obrigado. Soprou aqui. Programa Fundo Imobiliário, todas as quartas-feiras, com o especialista Gustavo Borges, para falar sobre os fundos imobiliários a partir de 5h15, ao vivo, tirando dúvidas. Aprendiz, CETIP, dá para entrar comprado agora para day trade? Por fundamentos, já expliquei que sim. Day trade, pessoal, a gente já tentou 2 operações de CETIP, não foram bem sucedidas. Se não foi muito bem sucedida, a gente recomenda ficar de fora, tá? Agora, se for por fundamento, pensar num prazo maior, sim, é válido. Por gráfico também. Entretanto, no day trade a gente prefere procurar outros papéis. Beleza. Tá? Teve uma pergunta aqui do SMP, Celso, relacionado a Petro. Não sei se você chegou a ver, mas ele fala assim: parece que eu levei a conversar com o Renan Calheiros hoje. O assunto deve ser referente às MPs, que foram rejeitadas no Congresso. Será que isso fez reverter a alta do dólar hoje? O mercado acredita que o Renan é muito vulnerável? Você concorda? Deixa eu ver de novo. Parece que devia começar com a Renan Calheiros hoje. O assunto deve ser referente às medidas provisórias que foram rejeitadas no Congresso. Será que isso fez reverter a alta do dólar hoje? O mercado acredita que esse Renan é muito vulnerável, concordo. Hoje o movimento foi bem atípico, né? Abriu em queda, depois zerou, depois voltou. Eu acho que essas conversas, a própria Dilma está conversando hoje com o Renan e o Eduardo Cunha. O governo cedeu por um lado, tá? Que ele fala, olha, o reajuste aí para a tabela de IR vai ser menor, como queria o Congresso. Então, as medidas devem passar, mas quem está hoje com o maior poder na mão é o PMDB. Por isso, essa briga. É difícil dizer se o dólar voltou por conta disso, né? Não sei se foi um fluxo. Não vai derrubar esse copo d'água aqui, por favor. Não vai derrubar, hein? Mas o Carlos Contador está falando que ninguém escuta ele. Cuidado para não estopar a coisa correta, garantias erradas. Vai ter que pedir agora aqui pro pessoal. A gente já está passando. Pessoal, esses comentários são parênteses aqui, só para não atrapalhar o programa. Esses comentários sobre garantia, problema com atendimento, a gente está listando todos os dias as reclamações e passando para os responsáveis, tá? Então já está listado aí também, Carlos, o seu assunto a gente já repassou para os responsáveis. E fiquem à vontade, qualquer coisa, se tiver algum erro recorrente, mandem e-mail para a gente, por favor, descrevendo qual que é o erro, o porquê que acontece, o que vocês tentam fazer para melhorar e não é resolvido, para a gente poder passar para a área responsável, tá? Voltando. Ok. Qual a opinião de vocês? Análise técnica fundamentalista sobre o Light. Sobre o Light, fundamentos não teria. Cenário ainda bastante complicado, probabilidade de racionamento de 60%, o governo vai empurrando isso com a barriga, está chovendo, mas não vai resolver o problema, então distribuidoras serão afetadas negativamente. E aí, geradoras também. Na parte técnica... Short. Então, respondido aí, Lucas, para você. O Rick, tudo que está barato pode ficar ainda mais barato diante desse quadro de desgoverno, possibilidade de intervenção governamental e uma possível correção da Standard & Poor's. Ou do S&P, que eu não sei se foi da Bolsa lá fora. Tá. Mas dos dois, vamos dizer. Não é hora de ficar com na parede? A gente já vem destacando isso, tem que ter ações mais proteção, né? No nosso até relatório de alocação, a gente recomendou carteiras recomendadas mais 100% de proteção via FENS em IBOV. No mês passado, isso deu um retorno de 4% para quem tinha FENS em IBOV. Então, foi interessante isso. Esse mês, com certeza, está dando um retorno também acima aí das expectativas. O gringo perguntando como deve ficar a bolsa com a Selic subindo. O que é mais importante hoje está sendo o dólar, por isso que a gente sempre envia um comentário da bolsa em dólar, Ibovespa em dólar. E aí começa a chamar a atenção do Ibovespa em dólar 15.500 pontos. Na crise de 2008 atingiu 12.700 pontos. E aí fazendo uma conta simples, o dólar vai para 3,50, tá? Estou botando aqui a conta que poderia. A bolsa vai para 44.500 pontos em reais. Bolsa no menor nível, 12.700, o mesmo nível da crise que bateu e voltou em 2008. Aí vai chamar para compra, porque é um nível, né, muito baixo, né, em dólar, não é pelos locais. Pelos locais a bolsa, se fosse botar em reais, a bolsa estaria na casa de 36 mil pontos. Hoje está ficando atrativo para o dólar, para o gringo? Começa a chamar atenção. Então, só um parênteses aqui, pessoal, que o Celso está falando.
Se a gente começar a olhar também a posição dos estrangeiros, claramente que o maior fluxo da nossa bolsa é dos estrangeiros aqui no Brasil, está chamando a atenção pelo Ibovespa dolarizado e a gente vê uma fuga de capital dos estrangeiros tanto em fevereiro quanto março, ou seja, eles estão ficando com dinheiro em caixa, tá? Então, só para vocês terem ideia, no mês, só nesse mês de março, a gente está no dia 10, eles já venderam 107 mil contratos no dólar futuro, tá? Então, eles estão com grana em caixa, possivelmente aguardando essa movimentação do Ibovespa dolarizado para possivelmente começar a montar a posição. Então, é um cenário que a gente deve ter muita atenção. Claro, vai começar a comprar bolsa agora? Não, a gente recomenda exposição por meio de proteção, mas vale ficar atentos aí que gringo já está olhando com uma atenção especial aqui para o Brasil. Boa. Comentar o fundo de Petro, tanto técnica para o fundamento não tem fundo ainda, não tem balanço, né? A gente sempre acha, mas normalmente bate R$8 e volta, né? Impressionante mesmo com notícias negativas. Mas qual seria por análise técnica? 8,10 a nossa alva. Inclusive a gente está vendida 9,19, 8,10. Na realidade, se eu não me engano, a mínima do ano passado ou desse ano foi a 8,04. Então é para o número psicológico, tá, pessoal? R$8 é a região de suporte para Petro. Então acredita que pode cair? Sim. Então a gente não recomenda a compra em Petro. Se for muita especulação day trade, mas com uma posição reduzida, a gente vai ficar shorteado em Petro. E qualquer brecha, subiu pouco, vende. Subiu, vende, com a expectativa de buscar a região de R$8. Boa. Okay? O André da PCA falando que no conselho da Petro por Murilo, você acha que pode fazer a diferença no papel em Petro? Não. Card System, o Bruno da Hora perguntando, putz, a gente nem olha Card 3, né? A gente nem olha, não dá nem para comentar, muito ilíquido. O Acef, boa tarde, Acef. A Gol está sofrendo por causa do dólar? Sim. Tem algum suporte gráfico? Pra gente é venda, ficaria fora com esse câmbio menor, né? Cada vez mais caras passagens. A gente falou isso até ontem, quer dizer, você diminui, né, com esse dólar, onde elas mais ganham as empresas aéreas no Brasil, né? TAM, Gol, Azul, esqueci o nome da outra, TAM, Gol, Azul e Avianca. E Avianca. Elas ganham mais nos voos internacionais, que é onde você tem uma utilização maior, né, da capacidade, saem uma maioria cheios, com preços elevados, do que no mercado doméstico tem uma briga muito grande. E agora com essa alta do dólar, você fala, eles vão repassar a passagem. Não dá para repassar toda a alta, porque as pessoas param de voar, porque fica inviável, a passagem custava 1.000, passar a custar 1.500, 1.600 reais. Então tem uma redução na demanda. O outro ponto é que o custo dela, boa parte é dolarizado, que é o combustível. Então esse é um impacto negativo, não teria. Tem espaço para cair ainda, está cotado agora a 8,78. Próximo ponto de parada 7,40 e depois só em R$6. É short. Pessoal, a gente não recomenda a compra. Tem espaço para continuar caindo. Então, se for se posicionar é short ou se quiser compra com proteção. Nós não recomendamos exposição. Boa. O gringo está perguntando aqui, Itaú está com bom preço para comprar ou esperar? A gente gosta do papel, logo pode voltar olhando a parte fundamentalista, negociando a 8 vezes lucro. Tá pechincha, Itaú, foi o que a gente falou, foi mais fluxo mesmo, mas só se vê uma medida, né? O risco é vir uma medida elevando tributação aí de bancos, mas Itaú é a nossa preferência no setor, na bolsa até. Rodrigo BBMC, agora é hora de comprar fundo imobiliário, tem acompanhado muito, se está um valor abaixo do patrimônio, sim, assista na XPTV, quarta-feira às 5h15. Amador, hora de comprar artérias? Não. Alta de juros, nenhuma concessão rodoviária, nem artérias, nem CCR. Cenário ainda bastante complicado para esse tipo de empresa que opera principalmente por conta de taxas de juros elevadas. Rei 53 já falando de Iguatemi. Iguatemi andou bem, a gente imaginava que poderia ter um squeeze no ativo. Nossa mesa de BTC falou que retornaram ontem 400 mil ações, não deve ter squeeze. Resultado essa semana, na área de shoppings a gente prefere BR Malls, depois de Multiplan mesmo negociando múltiplos elevados. Iguatemi tem uma parte do portfólio que é boa, a outra não é favorável, não é tão resiliente. BR no dia aí já comentamos, artérias não é para comprar, segue fora. Iguatemi também não teria em shopping, só BR Malls e Multiplan na carteira. Não teria, a gente pensa até em ter BR Malls contra Iguatemi, um long short, o problema estava sendo aluguel em Iguatemi. O Aprendiz, XP, 113% de diferença entre os IN3 e os IN5. Não se gera alguma operação? Qual? O problema da USI 5 está uma demanda grande, pode ter um squeeze no papel, né? E a USI 3 sempre fica se falando se a briga com a Nippon
CSN, que chegou a comprar o ZIN3, a Ternium, se tem tag along ou não. Se tiver, ON anda, PN não, se não tiver, volta. Então depende do evento que a gente não controla. O PS perguntando, PS, como é que é feita a proteção via FENS, nossa área de produtos estruturados? Se você é cliente final, entre em contato com o seu assessor, é uma FENS normalmente para daqui a 2 meses, e aí protege. Você, se o Ibovespa subir, você captura um ganho e também se protege de uma queda a custo zero. Isso é que é mais relevante. Todo mundo paga seguro? Você não paga seguro do teu carro? Pago. Da tua moto não? Não, da moto não. Beleza. Do carro eu não pago mais, tô sem carro, né? Tá, Pagava. Me salvou. Seguro de vida, seguro saúde, tudo isso. Pô, você proteger ativo, um ativo seu, que as suas carteira de ações e um seguro a custo zero, acho que faz bastante sentido. Tá? MGLU, o que a gente acha? Esteja fora. Magazine Luiza é outra que está com a demanda short muito elevada. Por que estejam fora? Cenário altamente desafiador esse ano. A empresa que vende eletrodomésticos, eletrônicos, depende de crédito. Eletrônicos e eletrodomésticos subindo. Tiraram o IPI, né, o desconto de IPI para linha branca e linha marrom, fogão, geladeira, eletrodoméstico. Vendas para baixo. Não teria mesmo. Eletmeia. Se é para comentar, pode ser análise técnica, o fundamento é short. Pessoal, todo o setor... Todo não. Boa parte do setor elétrico. Vamos lá. É para não ter o setor elétrico. Exato. Se short pode ter geradoras e distribuidoras. Se tiver que ter, só transmissão. Exatamente. TRPL, Taesa, dá para ter. Todas. Eu não fico convicto, apesar da 2 semanas atrás, CEMIG ter reagido positivamente. Alguns papéis reagiram positivamente, mas isso aí foi só um respiro para o mercado voltar a cair. Nós não recomendamos compras e por técnico também é short. Inclusive a gente vai estar nós estamos monitorando o CEMIG para abrir uma nova posição vendida, ok? Sim, Fabiano Minas Trade, dado da China, essa madrugada pode fazer preço aqui amanhã sim, né? Mas pode fazer preço para baixo em Vale, né? Que é o principal ativo aí. E vai continuar pesando. A Rio Tinto diminui a produção em 85 milhões, milhões de toneladas. O Felipe da Seven, alguma notícia para BB Seguridade? BB Seguridade a gente vem informando o setor de seguradoras como um todo. O que acontece? Quando você faz um seguro de automóveis, vamos falar automóveis, você paga aquele prêmio, né? A 1.000, 2.000, 3.000, sei lá, R$500, dependendo do carro. Como é que a seguradora faz? Ela compra normalmente um título pré. Ela tem que comprar ali. E aí, quando os juros sobem rápido assim, a taxa Selic está projetando o mercado uma alta de 0,75, indo para 3,25, a marcação a mercado penaliza as empresas seguradoras. Então, esse é o grande ponto. No curto prazo, penaliza, depois tende a voltar, por isso que está acontecendo. Provavelmente com Sula, Porto Seguro e também com BB Seguridade. A gente gosta, segue gostando do ativo. O Alexandre da Gênio Celso, você acha que o governo iria penalizar bancos sabendo que poderá precisar deles mais para frente? Mas a questão, né, o governo está metendo o dedo em tudo, né? Então, pode, é um risco. Não posso dizer que não vai penalizar. Eu posso dizer que tem uma probabilidade. É pequena? É. Mas eu tenho que falar e informar os riscos para quem está, principalmente, investido. Se vier um dado positivo, pode ser bom para a Vale lá fora. O SMP Celso, em função dos cargos e ministérios oferecidos pelo governo ao PMDB, o partido pode facilmente mudar de ideia. A pior coisa que o investidor em ativo de risco é isso, o mercado ficar sem uma direção definida. Sim, concordo, e esse é o problema, né? Hoje oscilou muito por conta disso, mas é preocupante. Petro volta aos 8,55? 8,55? Deixa eu ver, espero que não. Para mim, Petro é chão. Mas 8,55, ela tá quanto agora? 8,55 de 8,85. Volta, pessoal. Ela tem espaço para dar um respiro, subir até a casa de 8,80, 8,85 e depois voltar a cair. A gente está pessimista ainda com Petro, tá? Ainda mais se a gente tiver um fechamento do papel abaixo de 8,80 hoje. Se Petro fechar abaixo de 8,80 hoje, o cenário vai ficar mais negativo e amanhã o papel pode ser pressionado ainda para continuar caindo em busca de 8,30. Tá? Mas acredito que volta ainda para mínima. Só tem que ver lá fora, o pessoal está comentando que Nova York está melhorando, está ficando positivo, então a gente tem influência lá fora do mercado. Se porventura o mercado começar a evoluir lá fora, pode segurar um pouco a nossa bolsa. Sim. O Figueiredo perguntando, Celso, qual a projeção de alta para a SUSB5? A gente acha que o ativo poderia ir para os R$14 no curto prazo, podendo até andar mais por conta. É um case de desalavancagem, se alavancou muito por conta da planta em Maranhão, celulose em alta, agora a fibra anunciou um novo reajuste de $20 e o dólar subindo, fibra para cima.
Celso, o que você acha da compra de BB Seguridade? Está batendo 29,50? Gosto. O que você acha na análise técnica? BB Seguridade. BBSE. Opa. BBSE vai dar compra, porém ainda não está no time. Ele está começando a dar o ponto hoje, tá, pessoal? BB Seguridade caiu forte nos últimos 4 dias e hoje ela está mostrando exaustão do movimento de queda. Então atentos aí, a gente vai procurar qualquer brecha para entrar comprado em BBSE. O ponto ideal de compra seria aqui em R$30. Bateu R$30, dá para a gente comprar o papel para posição, ok? JBS, Celção, tem alguma perspectiva para o balanço? JBS deve um balanço bom por conta do efeito cambial, mas não teria. O ativo, não gosto do setor. E o setor que está acontecendo, está tendo uma troca, né? Exportações na Rússia estão caindo de carne 30%, né? Por conta justamente da crise por lá. O dólar alto favorece, mas o mercado doméstico está muito fraco. Está ocorrendo um efeito substituto, né? Aí você olha Brasil Foods, por que não anda? As pessoas deixam de consumir o prato pronto para consumir o frango in natura e fazer em casa. Hoje quem assistiu Bom Dia Brasil viu, eles recomendando, você compra lasanha? Não, compre a massa, o presunto, carne moída e faça em casa. Então, fiquem fora de Brasil Foods também. Vicenzo, CETIP tem algum suporte? Pode cair até onde? Aí é com o meu amigo Zidanilo. CETIP. Itaú explodiu, já subiu 2%. A bolsa está se recuperando, pessoal. É aquilo que a gente está falando. O dólar pode ter chegado aí no seu movimento de exaustão depois de vários meses, ok? CETIP, voltando aqui para CETIP. CETIP está em cima de suporte, já exatamente aqui nesse movimento, tá? Então, se você está comprado ainda, segura a posição. Nós, infelizmente, estopamos a operação porque o risco estava ficando muito alto. Mas a bolsa está recuperando, tá? A Petro começou a recuperar igual Banco do Brasil, não, Itaú já se recuperou e CETIP pode voltar a subir aí para os próximos dias. Então, tá em suporte em R$30. Trocando carne por ovo, isso aí, Darwin. Prato pronto por frango, né, in natura. O Zank Magazine Luiz esboçando um engolfo de alta, alguma razão? Não tenho a mínima ideia. Qual não. Que é o papel? Análise técnica é com Zidanilo e Caio Toledo. A gente está participando ontem, o Caio participou, hoje isso, eu participo. Isso aí. A gente vai chamar o Celso para participar do programa de análise técnica. Você não vai gostar, você não vai gostar. O Celso só mete a boca na análise técnica. Pipoca e a Vale, comprei 17,25. Por fundamento, não teria Vale no curto e médio prazo, só para longo prazo. Aí olha a parte técnica, Vale a pena? Vale, agora não, tem espaço para cair mais um pouco, está sendo bem prejudicado. Vale tem espaço para buscar R$16 ainda, tá, pessoal? Tá sinalizando que tá querendo parar esse movimento, mas o viés é de queda para Vale. Então, fiquem fora na compra. Se for, dá para montar uma operação estruturada aí, com uma proteção até a casa de 16. Acredito que vai ser muito difícil Vale perder R$16. Então, se quiser se posicionar agora, adiantar, há a possibilidade, mas com estrutura, ok? Mas tem espaço para cair um pouquinho ainda. O X perguntando, o que dizer os Minas está se segurando? Sim, ela, Gerdau, até CSN, muito por conta do dólar. O preço do aço siderúrgico, quando sobe, né, protege a indústria nacional, porque evita a laminada quente, a fria, que são as bobinas, né, que a CSN e os Minas produzem, aços planos para carros, né, automóveis, geladeira, fogão, e aços longos, que é basicamente o que a Gerdau produz, que é principalmente para construção. Você acaba protegendo a entrada do importados aqui e elas conseguem repassar preço, mesmo com o mercado ruim. No setor de commodities, a gente prefere só ter exposição a papel celulose, no caso, Suzano. O Mala, Kika, Celso. Kika. Comente Mills. Mills é um cenário muito ruim, é fornecedora das grandes construtoras, também das construtoras menores para obras, né, para governos também. Então, um cenário altamente desafiador, trabalhando pouco com maquinário parado por conta de Brasil parando, não teria o ativo tende a continuar num cenário de queda. O Souza perguntando, Múltiplos e Maio, são duas empresas que eu gosto, principalmente com um dólar em alta, Souza. Por que isso? A gente sempre fala aqui, a troca de 1 ponto por dólar, vai trocar menos. E aí a empresa acaba ficando mais com dinheiro nesse sentido. Tá? Madruga da Bravo, posso tomar BB Seguridade? Nós gostamos nesse nível. O dólar em queda penalizaria a Vale e os Minas? Sim, por conta daquilo que a gente falou. Só que tudo está penalizando a Vale. Preço do minério em queda, o dólar subindo, ajuda a companhia, mas não resolve o problema, que é a desaceleração na China. O BR um dia aí pedindo para você olhar CEMIG 4.
CEMIG por fundamento e por técnico ainda a gente segue sendo short, tá? Hoje o papel está subindo forte, configurou um engolfo de alta no gráfico diário. Entretanto, está esticado esse movimento. Ela subiu ao longo do dia inteiro, desde quando abriu. Então, essa alta aqui para mim não é muito sustentada. Então, acredito que se ela se manter assim até o final do pregão, pode ser um cenário que ela pode ter um repique. Mas aí pode ser agora, a 12,10 a gente pode até pensar em uma venda no papel, que ela já subiu muito no pregão de hoje e pode voltar a cair, tá? Recomendação de compra? Não. Venda, tem espaço para cair sim, R$11 é o alvo de CEMIG, tá bom? Celso, o GPA, por fundamento, você acha que tem upside? É um ativo como é a Ambev, né? Empresa redonda pra caramba, que vem entregando sempre um retorno positivo, bom. É um ativo para carrego, não vejo ele dando porrada, por exemplo. Tem upside? Tem, mas é baixo, André. E tem que ficar sempre analisando os resultados dela. É uma empresa para ter e esquecer, tipo um pouco a Ambev assim. Vai subindo devagarinho e tudo mais, mas não para curto prazo. Ok. O que você acha do movimento do dia 15 de março do impeachment da Dilma? Você acha que vai influenciar nossa bolsa? Vai depender do tamanho, né? Eu vi uma entrevista da Miriam Leitão com um cientista político, com o economista Lázaro. E esse cientista político, eu não lembro agora o nome dele, e sim, André da Costa, o Ultrapar é uma ação altamente defensiva. E aí ele falando de que existem 4 pilares para ocorrer um impeachment. O primeiro deles, impopularidade. Isso ela já tem declarado, está no menor nível. Segundo, medidas altamente restritivas. São as medidas fiscais do arroz. Não estou discutindo aqui o que é certo e o que é errado, tá, gente? Estou repassando o que eu ouvi e eu gostei. Assim, achei a apresentação interessante, o que acontece no mundo em relação ao impeachment. Terceiro, Planalto brigando com o Congresso, ou seja, não tendo apoio do Congresso para aprovar medidas. E aí o maior partido, PMDB, totalmente partido, né? Falando que não, o Cunha falando que não aprova, o Renan também brigando, e o Temer numa situação de bico, com o partido e com o governo. Então tem os 3 pilares. O quarto pilar é se for descoberta uma corrupção. Então, foi até que esse cientista político falou, só faltaria um pilar. Aí até a Miriam Leitão perguntou, mas não necessariamente, se tiver alguma coisa contra a Dilma, de corrupção, tudo isso, é gerado impeachment automático. Ele falou, não, só estou falando que esses 4 pilares, esses 4 fatores, deflagram normalmente um impeachment. Mas não necessariamente, algumas vezes não aconteceu. Mas ficar de olho nisso, né? Ela já vem falando de um terceiro turno, a Dilma, tudo mais. Óbvio que a população na rua influencia a população, porque os partidos que estão compondo com o governo começam a ver que a coisa começa a azedar, eles começam opa, vou sair daqui. Aí esse é o primeiro movimento, o panelaço, a influência da população, ela começa a apoiar outros, né? Fala assim, poxa, o PMDB é melhor me juntar ao PSDB antes que o barco afunde. Larga o PT, não aprova nada. E começa a falar, PT, eu não vou te aprovar, não vai adiantar. E aí se tem a pá de cal, seria justamente, se for descoberto, se tiver algo contra a presidente Dilma, aí sim, que aí acaba deflagrando. Mas pelo que a oposição fala, ela não quer que um impeachment, porque para o país por muito tempo, tem um problema todo institucional. Mas isso que poderia deflagrar aí um possível impeachment. Comente Oi BR, já estamos aí com o tempo quase que esgotado, hein, gente? Oi BR. Celso, quer Sim, prossegue? Eu acho que eu perguntando aqui. Eu falo de técnico na hora que eu voltar, melhor. O Chima perguntando aqui para falar de HGTX, Ering, acho que o ativo ficou muito para trás, só isso, a gente segue não recomendando o ativo. Tá ok? Eu acho que é isso, senhores. Danilo vendo em ânima se perder a mínima histórica. Quem assumirá se tiver impeachment da Dilma é o Temer? Depende do prazo, 2 anos, sim. Quem entra é o Temer, depois presidente de Câmara, Senado, até chegar no máximo a presidente do S. E ontem até o senador Aloysio Nunes falou que ele não queria ver o impeachment, deixar a Dilma sangrar. Comentar B12, se for falar B2W, não teria o ativo, se tiver que ter lojas americanas, é o que a gente prefere, até pelo mesmo cenário de Magazine Luiza, né? Ela depende de crédito para crescer, capital de giro, e aí eletrônicos, eletrodomésticos é a maior. Sim, NFK, concordo, se o movimento for forte, né, o Lula até falou, não, a gente também vai para a rua, vai fazer acontecer,
mas se for forte, né, a insatisfação popular gera isso, né? A gente viu aí o impeachment do Collor por conta do Fiat Elba. Você nem lembra desse carro, né? Não, do Elba eu lembro. É. Eu só não vivi a época do impeachment dele. É isso que eu falei, Paulo Forte. O tamanho da manifestação vai mudar algo na bolsa? Ou só o fato de ter manifestação? Depende do tamanho, né? Depende do índice, né? Das pessoas que vão participar, da adesão, né? Domingo é sempre uma incógnita, tá bom? Quem viver verá. O Darwin falando, né? Vai ser gigante, na minha opinião. Eu tendo a crer que vai ser grande, né? O panelaço foi. Eles falaram que o panelaço, né? O PT falou que é com a Le Creuset, uma panela altamente importada e cara. Quer dizer, vai ficar isso no fio na navalha o tempo inteiro, por isso que a gente segue recomendando proteção, mas já falando também que o nível, né, da bolsa em dólar chama a atenção. Ok, senhores? Então vamos passar, o Danilo vai tirar novas dúvidas de vocês aí, tá? Mas a gente tem que encerrar aqui o nosso UFC, a gente tira dúvidas de novo ali no pregão ao vivo e na sala geral com os assessores. A gente agradece a participação de todos, a audiência, e o feedback de vocês é sempre importante. Lembrando que quinta-feira, depois da manhã, vamos iniciar um novo programa às 2h30, ao vivo aqui, um bate-papo entre análise fundamentalista e um convidado de análise técnica, tá ok? Assistam, eu vou estrear esse programa na próxima quinta-feira. Próximo ou nessa? Próxima nessa. Nessa. Ah, tá. Próxima nessa. Próxima dessa semana. Isso, Ok. próxima nessa agora. Pessoal, lembrando rapidinho Quinta-feira, também, 2h30. amanhã às 10 da manhã temos o 11 da manhã o XP Connection, tá? XP Connection no site da Infomoney e na XP TV com o Celson e com o Gustavo Cruz de Macroeconomia. Tá bom? Ok, e lembrando sempre, né, o XPTD, a gente enviou aí, XPTD 11, ativo que está negociando ainda com um desconto de 15%. No site da BMF você consegue acessar a carteira desse fundo, né, listado em bolsa, com 2 dias de atraso e de lei, é bem tranquilo, isso é interessante, ainda está com desconto relevante aí na casa de 15%. E também dos cursos Série Trader, teve um aumento, a captação, né, de alunos Muito alto. Impressionante. Não é um curso promovido só por funcionários de forma alguma. Muita gente de fora você pode rever, não precisa assistir naquela hora, gravar, assistir depois. Então, vale a pena se inscrever no Série Trader, é isso? Isso, 1 ano de acesso a todos os cursos gravados a partir da data de aquisição. Tá bom, pessoal? Eu acho que é uma grande oportunidade não só de análise técnica, tem análise fundamentalista, commodity, book, opção, enfim, tem N assuntos aí que vão auxiliá-los aí na formação de investidor e na formação de trader. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pode mandar e-mail para mim também. Mas Série Traders é um programa de 1 ano com todos os cursos disponíveis, ok? É isso, a gente vai ficando por aqui. Oi, a gente acabou não falando. Oi, não é para comprar, não vale a pena ter o ativo. Danilo já vai entrar ao vivo lá e pode falar com vocês sobre Oi na análise fundamentalista, análise técnica. Na fundamentalista não é para ter o ativo está passando por um processo de consolidação, tende, pela parte política, a comprar a TIM, isso é ruim, deveria ser vendedor. Então, tá ok, senhores? Uma excelente tarde a todos. Nos vemos amanhã na reunião matinal e depois às 11 horas no XP Connection na Infomoney com 14 mil pessoas assistindo ao vivo para tirar dúvidas de todos. Obrigado pelo convite, Celso. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau.